igreja. Feche seus olhos por alguns instantes. Tuas mãos, Senhor, eu lhe coloco agora. Fala comigo nessa hora, porque meu coração não sei o que vai falar. Fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora, Senhor, fala comigo nessa hora, porque meu coração não sei o que vai falar. Maravilhoso Deus, em tua presença, Pai querido e amado, a tua igreja reunida no seu templo, na sua casa, vem pedir, Senhor, o mais bocado da tua bênção sobre nós, das tuas misericórdias sobre nossas vidas. Nos abençoa, Senhor Deus e Pai, na pessoa de Jesus, ó Espírito Santo de Deus, venha expandir no nosso coração a tua doce, santa, suave presença, nos consola, nos alivia de toda dor, de toda tormenta, de toda preocupação, nos ensina, Senhor meu Deus e Pai, a viver nos caminhos de retidão. Tira da nossa frente, Pai, todo resquício de maldade, e aonde houver, Senhor, da glória, um pequeno sinal, um pequeno sintoma de trevas, entra da tua luz divina, para que as trevas se dissipem e saiam em nome de Jesus. Nos fortalece, Senhor meu Deus, para que possamos continuar te obedecendo, te adorando, te amando, conforme requer a santa doutrina. Fica conosco, Pai querido, é o que nós te pedimos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. A igreja pode tomar assento. Eu já quero aqui fazer um pedido para a filhinha do pastor Robson, Clarice, logo assim terminar a pregação. A Clarice dá a oportunidade de cantar mais um louvor para encerrar o culto. Eu conheço o pastor Robson uns 3 anos, quando eu comecei a cantar aqui na Costa Dourada. Eu me lembro do senhor sempre lá nos visitar. E mais uma vez aqui o pastor Robson está nos dando a alegria da sua presença. O nome de Deus, em boa palavra de pregação. E a Clarice está na alçona, está linda, aqui bonita, um encarte muito bonito aqui do CD. E aqueles que estiverem interessados, o pastor Robson, vamos ficar à sua disposição para poder, para você, adquirir com ele, a família dele, o CD da Clarice Silva. Muito bem. Na quinta-feira passada, todos se lembram, e o título da pregação do Senhor, que vai continuar hoje, é Não se afaste de Deus. A jovem Clarice esteve aqui, ela já ajudou no início dessa pregação. Pastor Robson, depois aqui na sua oportunidade, completou mais uma parte dessa pregação. Então Deus está falando e Deus está requerendo uma adoração pura, verdadeira, sincera e transparente. Essa é
mensagem, ela tem uma finalidade. É a finalidade da introspecção. A introspecção é você olhar para dentro de si mesmo e avaliar como anda a sua vida espiritual, como anda a nossa cidade, você avaliando a você mesmo, observando de acordo com aquilo que você tem aprendido do Senhor, se realmente está no caminho certo, se não tem alguma coisa precisando reparar, restaurar, consertar. E o tema que foi usado na quinta-feira encontra-se no livro de Isaías 53. Onde Isaías, então, ele começa dizendo: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca não tinha aparecido, nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. É uma profecia dos céus, através da boca de Isaías, falando de Jesus Cristo, o Messias que haveria de vir. E aqui tem um questionamento, igreja. Esse questionamento prevalece até hoje. Nós temos diversas denominações com portas abertas. Nós temos diversas livrarias, aonde qualquer um pode adquirir uma Bíblia. Graças ao nosso bom Deus, não tem faltado pregadores, pastores que trazem a mensagem do Evangelho, evangelistas, presbíteros, missionárias. O que não tem faltado são homens de Deus pregando a palavra, ensinando a sã doutrina, professores de escola bíblica, professores de seminário, e se torna então incompreensível aos nossos olhos o porquê que a igreja não tem avivamento, não tem despertamento, e porquê que a igreja ouve a pregação e quando chega ali fora esquece o que ouviu. E por que a igreja ouve a pregação, escutou tudo aquilo que o Senhor derramou durante o culto e não pratica o que ouviu, o que deu e o que aprendeu? Qual a razão? Qual a razão desse esfriamento espiritual? Qual a razão desse desinteresse, aonde a igreja está vivendo momentos de sofrimento, alguns derrotados a ponto de chegar ao fundo do poço? E na quinta-feira passada, nós vimos algumas características que fazem que o crente se afaste de Deus. Por mais que haja luta, tribulação, nós temos que perseverar, porque a luta não vai faltar. A luta não vai faltar. Agora nós temos que estar perseverantes no caminho do Senhor, não se afastando dele. Então nós vimos que a tentação, quando o crente cede, ele se afasta de Deus.
o crente não se interessa pela leitura bíblica, ele fica vazio de Deus, consequentemente há um afastamento, porque Deus fala pela palavra. A falta de estudo bíblico também faz com que o crente fique desanimado, fraco na fé, porque não basta você somente ler a Bíblia, você tem que entender o que a Bíblia está falando, você tem que entender aquilo que Deus está dizendo para você. Então não basta somente ler, entender e se aplicar, procurando estudar aquilo que o Senhor derramou na inspiração e revelação da Sagrada Escritura. A ausência de oração faz com que também o crente se afaste de Deus, porque o crente, quando não ora, ele está desistindo da batalha. A nossa batalha é com o joelho dobrado, é com a oração. Nós temos campanhas, as campanhas ajudam, mas precisa que o crente seja crente de joelho, dobrar joelho. Então, se o crente ele abandona a oração, ele está abandonando a batalha. Um outro ponto que também nós aqui, o Senhor derramou para o nosso entendimento, a ausência de jejum. A igreja hoje não tem mais força para jejuar, não está conseguindo ter forças para fazer um jejum de 3 horas, de 6 horas. Imagine se deve fazer um jejum de 3, 4 dias. E nós estamos, queridos, numa situação necessária de fazer um jejum pelo crescimento do teu ministério, pelo crescimento da tua igreja, pelo avivamento tão necessário à nossa vida espiritual. A nossa espiritualidade está ficando fraca, sensível, medrosa, por ausência de oração e jejum. E aí, quando surgem as batalhas, o crente está sem força espiritual, né? Aí nós vimos as dificuldades financeiras, doenças, relacionamentos mal resolvidos, dívidas acumuladas, traição e, por último, uma coisa que me torna assim estupefato, que eu nunca tinha escutado falar dessas coisas dentro da igreja e agora está acontecendo: crente se drogando. Crente se drogando. 4 lá no Rio de Janeiro, no mês, estão internados. E um era um aluno ao qual abandonou o seminário porque se entregou para o vício das drogas, daqui a pouco a gente foi falando para esse seminário. Muito bem. Hoje nós vamos continuar falando desse tema. Não se afaste de Deus. Abra a sua Bíblia no livro de Ruth, no capítulo 1. Livro de Ruth, capítulo 1. Todos acharam? Amém? Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimelec e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Guilhom, Efrateus e Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali.
morreu Emelec, marido de Eli, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Uma coisa que desvia a atenção do crente e faz com que o crente se afaste de Deus é quando ele está na prova e ele, em vez de ter a confiança em Deus, ele começa a olhar para o outro lado, começa a cobiçar as coisas as quais ele não deveria nem olhar. Nós temos que continuar olhando, para o centro, que é Jesus, para o alvo, que é a cruz. Esteja você passando o que for, a sua visão tem que ser direcionada para a cruz de Cristo, a pessoa de Jesus, a imagem de Deus. Nos dias em que julgavam os juízes, o que ele diz aí que houve? Fome. Não é verdade? Não está escrito aí na sua Bíblia? Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Quando se fala que há fome na terra, você pode considerar uma crise. Se está tendo fome, está tendo crise. Crise financeira, crise política, crise social, crise de todas as formas. E a fome, meus amigos, eu posso dizer uma coisa para você, incomoda muito. A fome traz desespero para qualquer um. Se o telhado da casa está quebrado, você consegue dar um jeito e acabar com a goteira. Se a porta quebrou, você consegue dar um jeito, bota uma dobradiça nova. Agora, a fome, ela só é resolvida com um alimento em cima da mesa. Não adianta você querer pegar um prego, um martelo e fazer um retoque, porque a fome só é saciada com o alimento, a comida na mesa. E aqui estava tendo que fome. E um homem de Belém, de Judá, chamado Emelec, ele perdeu por alguns tempos, por causa da crise, a visão de Deus. Ele olhou para a sua terra, Belém estava em crise, ele resolveu então olhar para onde? Para Moabe. Quando a gente está na casa de Deus, na casa do Senhor, passando prova, passando dificuldade, mas estamos na casa do Senhor, nós temos que permanecer confiando no socorro virá. Agora, se começar a olhar para a vida do ímpio, começar a olhar para os moabitas, começar a olhar para os egípcios, nós vamos cair naquele mesmo erro quando o povo de Israel começou a questionar Moisés. Ei, você não está
a sua luta. A jovem Clarissa falou aqui que não tem vitória sem luta, então você tem que continuar lutando para ter vitória. Quando se fala de vitória, está subentendido que houve uma luta. Não existe vitória sem luta de almejada, mas é uma vitória. Com certeza, para você chegar à vitória, você atravessou por fases, por etapas que se chamam peleja, luta. Agora, se eu desistir da luta, se eu abandonar a minha fé, se eu me afastar de Deus, se com Deus está difícil, sem Deus ficará pior. E Deus já vinha alertando o seu povo sobre isso. Aqui no seminário, eu estou dando aula para os alunos sobre profetas menores. Os temas, todos os profetas menores, é uma exortação para que o povo de Israel retornasse ao arrependimento para serem verdadeiros adoradores. Começando por Oséias, Deus está falando, questionando, chamando o povo de volta, porque estavam o quê? Perdendo a visão, perdendo a direção, perdendo o foco, acreditando mais na idolatria, acreditando mais naqueles homens enganadores, naqueles profetas e sacerdotes enganadores, do que na palavra de Deus pura e verdadeira, que exige sacrifício. A palavra de Deus, ela salva, cura, liberta, ela traz prosperidade, mas exige sacrifício, luta. Mas o homem, a humanidade, não é um defeito seu, meu, é a humanidade. Querer as coisas fáceis, querer já tudo pronto, não querer lutar. É mais fácil encontrar tudo pronto e só sentar para comer do que ter que fazer a comida. Não é muito mais fácil. É muito mais fácil quando você senta no restaurante, vai no self-service, que já está tudo pronto, do que você ir em casa tem que fazer tudo. Para variar. Essa aqui foi uma peça, já está tudo pronto, foi comer. Porque nós já estamos perdendo o senso de luta. Nós já estamos esquecendo daquilo que Deus cansou de falar para Josué. Esforça-te, tem bom ânimo. Livre-se. E Josué parar. Ele só tinha que atravessar o rio para tomar posse da terra. E Deus teve que despertar, ele estava dormindo. Acorda, desperta. E nós estamos hoje vivendo uma frieza, uma mornidão, que a maioria está dormindo. E por isso o texto diz aqui em 53 fala: quem deu crédito à nossa pregação? Tem hora que nós, os pregadores, os homens de Deus, ficamos até entristecidos, achando: será que Deus não fala mais pela minha boca? Será que Deus não me usa mais? Será que a unção se esgotou, se acabou? Porque a igreja continua a mesma. Não houve mudança. Estamos fazendo uma pequena que estava na casa de Deus, saiu da casa de Deus e foi para o lado e contrariando a vontade do Senhor. Talvez você não saiba, mas você não sabe, vai ficar sabendo agora e você nunca mais vai esquecer. Ele estava em Belém. Sabe o que significa Belém? A casa do pão. A casa do pão. Ele estava na casa do Senhor. A
teve que esperar 10 anos para retornar. Mesmo assim, ele não retornou. Retornou quem? Noemi. Noemi. Aqui eu vou fazer uma referência. Noemi que talvez não estivesse se comportando com aquela saída de Belém. Porque quando o marido morreu, depois desses 10 anos, qual foi o desejo de Noemi? Retornar para a casa do pão, a casa de Deus. Porque ela sabia que aonde seu marido tinha ido, não era um lugar pessoal, não era um lugar santo. Então, se a casa de Deus estava vendo beleza, fora da casa de Deus a beleza era muito maior. E aí então, Noemi resolve voltar. O Espírito Santo de Deus, que nos consola, que nos orienta, que nos adverte, que nos ensina, tocou o coração então de Ruth e de Orfa. Ruth, então, ela vendo a fé da sogra e vendo que aquele Deus era Deus que a pedia e respondia as orações. Glória a Deus. Ela fala: minha sogra, eu estou contextualizando. Eu não vou te abandonar. Eu vou te seguir. Eu vou contigo. Porque esse Deus agora, ao qual serve, será também meu Deus. Aleluia. Enquanto que Orfa preferiu ficar. E Noemi, então, parte de volta para Belém. Meu irmão e irmã, permaneça na casa do pão. Glória a Deus. Quando nós estamos na Santa Ceia, nós estamos aqui, conforme na terça-feira, participando do corpo de Cristo. Então, o pão, ele faz o simbolismo da representação de Jesus na nossa vida. Naquele momento da Santa Ceia, a gente lembra, e em memória dele, a gente lembra da ressurreição de Cristo, a morte de Cristo e a sua ressurreição, que é a nossa esperança. Então, você que está na casa do pão, não permita que a sua mente seja tomada por coisas puras desse mundo. Glória a Deus. Não permita que a tua mente se afaste da mente de Cristo. Coloque a sua mente, o seu coração em Deus, para que a tua santidade seja aperfeiçoada em Deus. Em Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25, abra sua Bíblia aí. Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25. Mais uma vez você vai ser relembrado daquilo que Deus espera que você faça. Porque o texto que você conhece, eu conheço. Todos acharam? Mateus 7, 24 e 25. Lá em Isaías 53, versículo 1, diz: quem deu crédito à nossa pregação, correto? Agora, Mateus 7, 24 e 25, aí a palavra diz: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a... Quem é a rocha? Jesus. Nós estamos edificados na rocha. Amém?
Amém? Amém. Então não se afaste de Deus. Se o teu alicerce, se a tua base, se a tua fé está verdadeiramente na rocha, você tem que permanecer nela. Aconteça o que acontecer. É como um homem prudente construir sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva. Dificuldade, né? Entenda aqui a chuva, a tempestade, dificuldade. Assim como ali Ruth estava tendo que fome na terra. Transbordar os rios. Beleza. Quando o rio transborda, é beleza, batalha. Se a casa não estiver firme, o que vai acontecer com a casa? A enxurrada vai derrubar. Soprar os ventos e der contra aquela casa e ela não Caiu. porque tinha seus alicerces na rocha. Glória a Deus. Aleluia. Aí agora vem uma pergunta. É difícil praticar isso? É difícil entender essa palavra? Aceitar a palavra? Não. Onde está a dificuldade? Não. Em fazer. Em cumprir. Em praticar. A alegria do pregador é ver que a igreja está dando atenção ao que ele fala. Vai perdoando. A alegria de Deus é quando vê que a igreja ouviu o que o pregador fala, recebeu e praticou. Aleluia a Deus. A alegria de Deus é diferente do irmão. A alegria de Deus não é igual a minha alegria, todo mundo prestando atenção. Não, a alegria de Deus é diferente quando Deus olha e vê você praticando o que é ensinado. Aí é que fica alegre. Glória a Deus. Porque o ouvido todo mundo ouve, a não ser que tivesse alguém que é deficiente auditivo. Ouvir todo mundo ouve. A dificuldade nossa é que o nosso poder cognitivo não obedece à vontade de Deus. Por isso que Deus falou lá no Antigo Testamento: seus caminhos não são meus caminhos, e os vossos pensamentos não são os meus pensamentos. Então o que nós devemos fazer? Adequar tudo conforme a imagem e semelhança de Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então eu tenho que estar em conformidade com a palavra, o pensamento. Mas a conformidade não é só ler e entendendo. Eu vou agradar a Deus quando eu pratico. Aí Deus vai olhar e vai falar: servo bom e fiel. Ele ouve e pratica, porque ele está seguindo os meus conselhos. Até que está dando para entender isso. Tem um ditado no mundo que diz assim: na briga entre o mar e o rochedo, quem apanha é o marisco. Já escutou isso? Já escutou isso? Na briga do mar e o rochedo, quem apanha é o marisco. Você está achando que você está apanhando? Será que o marisco está apanhando ou está sendo tratado? Será que quando nós estamos apanhando na nossa própria filosofia, porque Deus não bate ninguém, nós estamos apanhando ou estamos sendo tratados? Tem dificuldades que às vezes a gente fala: puxa, estou no verdadeiro certo. É porque Deus está te tratando.
para o lixo. Mas sabe o que acontece aí com o lixo? Ele não está morrendo não, querido. Ele está sendo tratado. Sabe por quê? As obras quando batem, renovam o oxigênio do nariz. As obras quando vai e volta, traz alimento para o nariz. Eu não sei se você já observou, e depois que a obra vai, aí o nariz criar uma boquinha pequenininha assim, para jogar aquela vela para fora. Ele não está apanhando, ele está sendo tratado. A água quando bate ali, renova o oxigênio e traz alimento novo. Então ele fica agarrado na rocha. Na rocha. O marisco. O marisco não vai para a areia. O marisco não fica na areia. Parece que o marisco que viveu na rocha é mais sensato do que o homem. Ele vai para a rocha, ele fica na areia. E sabe o que isso me causa? Vergonha. Deus queria usar o marisco, um molusco, para ensinar ao homem que tem raciocínio, lógica e razão a como viver na obediência. Deus queria usar o marisco como exemplo para dizer a você: fica na rocha, porque você não está sendo, você não está tomando surra, você está sendo tratado comigo. Glória a Deus, aleluia. É o que nós precisamos aprender. Está com dificuldade? Novo. Está passando por um momento de aperto, dificuldade financeira, dificuldade de relacionamento. Dê glória a Deus. Diga: Senhor, nada me afastará de ti. Nada me afastará de ti. Se a rocha é lugar seguro, ponto seguro, aconteça o que acontecer, eu vou permanecer na sua presença. E até que o Senhor volte, eu estarei dizendo: até aqui me ajudou o Senhor. Grandes coisas faz o Senhor por nós, e por isso estamos aqui. Glória a Deus, aleluia. Que Jesus possa te abençoar. Eu convido aqui para isso, para louvar o Senhor. Nós vamos ouvir essa jovem, e no final, então, o pastor Robson estará nos abençoando e dando a bênção apostólica. Amém?